Olá, bem-vindo. Nesta aula, vamos resolver um problema sugerido. A resposta será dada na forma gráfica. Aplicaremos grande parte do que foi visto durante o curso. Nas partes análogas aos exercícios já resolvidos anteriormente, que é a maior parte do programa que será desenvolvido, pouca ou nenhuma explicação será dada sobre os códigos utilizados. Procuraremos nos ater mais a algumas poucas novidades que aparecerão. O exercício nos diz: imagine que uma economia se comporte de acordo com o modelo keynesiano básico. Aqui temos as variáveis exógenas: o consumo autônomo, a propensão marginal a consumir, o investimento privado, os gastos iniciais do governo e os impostos. Aqui temos a relação IS, que nos dará o valor do PIB, a função consumo, o investimento privado, que será considerado fixo ao longo do período, dado em 30 unidades reais. Temos os gastos do governo, que inicialmente está fixado em 50. Temos os impostos, que também será considerado fixo e está fixado em 50. Temos a poupança privada, definida como o PIB não consumido. E temos também a poupança do governo, que são os impostos menos os seus gastos. O exercício diz ainda, para considerarmos que em t igual a 5, o governo promova um aumento permanente de gastos em uma unidade. E pede para computarmos o valor dos componentes do quadro acima, de t igual a 0 a t igual a 10. Ou seja, computarmos o PIB, o consumo, o investimento, os gastos do governo, os impostos, a poupança privada e a poupança pública de t igual a 0 a t igual a 10. A resposta será dada na forma gráfica da seguinte forma: temos o produto ao longo do período, o consumo, o investimento, os gastos do governo, os impostos, a poupança privada e a poupança pública. Vamos iniciar importando o submódulo PyPlot do Matplotlib. E também copiando os parâmetros passados no problema. Vamos gerar uma variável choque governo e atribuir a ela o aumento de gastos proposto, de uma unidade real. Também vamos gerar uma variável tempo choque e atribuir a ela o tempo t igual a 5. Para cada um destes elementos, vamos criar uma lista vazia. A ideia é ir computando seus valores a cada período e ir incluindo nas listas correspondentes. Vamos criar uma variável tempo e atribuir a ela uma lista contendo os inteiros de 0 a 10, que representam os períodos. Agora vamos gerar um laço de repetição do tipo for, que será repetido de t igual a 0 a t igual a 10. Quando t for igual a tempo choque,
Python deverá atualizar o valor dos gastos do governo, acrescentando aos gastos iniciais do governo o valor de choque governo. Isto representa o aumento permanente dos gastos do governo em t igual a 5, como sugerido no problema. Para cada execução do loop, vamos computar estes elementos. Conforme vamos calculando os valores destes elementos, vamos acrescentando as suas respectivas listas. Ao executar este programa, teremos os valores destes elementos no período de t igual a 0 a t igual a 10 como elementos de suas respectivas listas. Podemos ver isto ao solicitar para Python para imprimi-las em tela. Agora vamos transformar estas listas em forma gráfica. Para isto, vamos utilizar a função subplot do matplotlib.pyplot e informar que queremos 7 linhas e uma coluna. Como esta função retorna uma tupla, vamos fazer um desempacotamento de tuplas da seguinte forma. Aqui temos graph1 a graph7, pois temos 7 gráficos que compõem a figura como um todo. Em graph1, vamos utilizar o método plot. O gráfico terá no eixo horizontal os valores da lista tempo e no eixo vertical os valores da lista produto. Aplicando a graph1 o método setYLabel, e passando como argumento a string produto, podemos colocar um nome ao eixo vertical em graph1.
Analogamente, podemos construir os gráficos de 2 a 7. Em Graph 2, por exemplo, temos no eixo horizontal a lista tempo e no eixo vertical a lista consumo. Com o método setYLabel, colocamos o nome consumo ao eixo vertical de Graph 2. Executando esta célula, teremos o seguinte. Podemos retirar este código que aparece acima da imagem com a função show do matplotlib.pyplot. Também podemos readequar o tamanho da figura para que ela fique com uma melhor visualização. Para isto, vamos acrescentar na função subplots um outro argumento. O primeiro elemento desta tupla diz respeito ao comprimento horizontal da figura, e o segundo diz respeito ao comprimento vertical. Também vamos alterar a cor da linha do gráfico referente aos gastos do governo para indicar a variável que sofreu um choque exógeno. Com estas alterações, temos a figura que queríamos. Para finalizar a aula, vamos salvar esta figura num arquivo separado. Para isto, vamos utilizar a função savefig do matplotlib.pyplot. Como argumento, primeiro passamos uma string contendo o nome do arquivo que queremos, incluindo a extensão. Como segundo argumento, vamos indicar o formato que queremos do arquivo. Neste caso, vamos colocar PNG. Se executarmos o programa com este argumento escrito desta forma, o arquivo será salvo na mesma pasta do arquivo Jupyter que estamos trabalhando. Agora vamos criar uma outra pasta e ver como podemos salvar a figura diretamente nela. Devemos copiar o endereço da pasta e colocar como argumento da função savefig. Se você estiver utilizando o Windows, não esqueça de colocar um R antes da string. Ao executar o programa, o arquivo será salvo nesta pasta com o nome figura. Nesta figura,
podemos ver o choque exógeno do aumento permanente dos gastos do governo em t igual a 5. Como consequência, em t igual a 5, temos um aumento do produto e também do consumo. O investimento privado não se altera, pois é considerado fixo ao longo de todo o período. Neste modelo keynesiano básico, o investimento é considerado exógeno e não depende da taxa de juros ou da renda. Os impostos também não se alteram ao longo do período, pois também são considerados fixados pelo governo. A poupança privada aumenta em 1 unidade real por período como uma das consequências da expansão fiscal. Já a poupança do governo cai em 1 unidade real por período, tornando-se uma poupança negativa pelo restante dos períodos após a expansão fiscal. Então era isso, até a próxima aula.